Veja só, o eu sujeito. Mas alguém vai dizer, existe um outro eu? Existe o eu sujeito e o eu objeto, dentro da psicanálise. O eu sujeito, ele é desconhecido, ele está no nível inconsciente. Ele é desconhecido. Eu pergunto ao Odair, Odair, você conhece o irmão Diácono Jeremias? Não, de um modo geral, quando se pergunta, o que você diria? Você conhece o irmão Diácono Jeremias? Eu conheço, é lá da igreja, tal. Agora, se eu fizer a pergunta para você, é o seguinte, escuta, mas você conhece mesmo Jeremias? O que você vai responder? Não. Porque ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está no homem. Então, esse eu sujeito, ele é um desconhecido. Quantos irmãos já participaram de concílio de ordenação ao ministério pastoral? Aqui, alguém participaram do concílio. Existe uma pergunta clássica, mas capciosa, que normalmente se faz ao candidato, é o seguinte: gostaria que o meu irmão definisse Deus. Definisse Deus. Uma pergunta capciosa. O indivíduo vai dizer, mas Deus é assim, Deus é assim. Não, eu queria que você definisse Deus. A resposta mais clássica seria, eu não posso definir Deus. Deus é infinito, Deus é indefinível. Eu sou finito. Como eu posso definir o infinito? Então, quando Moisés vai ao Egito e Deus diz assim, vai lá e tal. Mas quem que eu vou dizer que é? Diz o seguinte, eu sou. Me mandou a voz, eu sou o que sou. Os nomes que nós conhecemos de Deus, nada mais são do que as facetas, o caráter de Deus. Quando nós falamos lá, Jeová Jireh, foi o que Abraão descobriu quando foi oferecer o seu filho e que Deus proveu o cordeiro para ficar no lugar do filho. O Senhor proverá, o Deus provedor. Jeová Nissi, Jeová Rafá, enfim, são facetas, são atributos desse Deus, ou qualidades desse Deus, que foi se manifestando a cada dia. Mas o ser de Deus, esse ninguém consegue definir. Jesus, quando estava lá em João 8, falando lá aos fariseus a respeito da sua missão, ele falou, quando os fariseus diziam que era o filho de Abraão, etc. E tal, Abraão, vosso pai, viu um dos meus dias e se alegrou. Certamente naquele episódio lá de Melquisedeque, quando ofereceu o dízimo de tudo a esse Melquisedeque e tal, e se alegrou. Então eles disseram para Jesus assim, escuta rapaz, que negócio é esse? Você não tem nem 50 anos e conheceste Abraão? Então Jesus disse para ele o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Veja só, não disse lá, antes que Abraão existisse, eu já existia. Porque Deus não tem existência, não tem princípio de dia. Tem existência aquele que tem uma data de nascimento, uma data de morrer. Mas Deus não tem princípio de dias, é o que diz lá sobre Melquisedeque, lá em Hebreus 7, sem pai nem mãe, sem princípio de dias, sem genealogia, etc, tal, definindo uma pessoa eterna. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, ela não é uma imagem e semelhança física, é a imagem e semelhança moral e espiritual. Assim como Deus não pode ser definido, o homem também não pode ser definido. A ciência está estudando a cada dia, mapeando o cérebro humano e tudo mais, para descobrir coisas sobre esse homem. E cada dia ela se impressiona com o que vai se descobrindo, porque esse ser é indefinível, porque essa partícula de Deus neste homem o faz desta maneira. E às vezes o próprio homem, olha, na realidade todos nós, nenhum de nós nos conhecemos. Às vezes nós fazemos ou tomamos determinada atitude, ou falamos determinada coisa, que depois nós botamos a mão na boca e dizemos assim, caramba, eu falei aquilo, eu fiz aquilo. Quer dizer, é o nosso eu sujeito, que está lá no nosso inconsciente,
que se manifestou e surpreendeu o nosso consciente. Então, isso mais ou menos que trabalha a psicanálise. Não vou descer mais detalhes, que o tempo não nos permite, mas logo mais, às 18 horas, eu vou estar falando aos pais, a convite da irmã Teca. E talvez a gente possa ter mais oportunidade de dar umas pinceladas sobre este assunto. Mas que Deus possa nos ajudar. E a partir de quinta-feira, eu vou estar atendendo já alguns irmãos. Pretendo começar aqui às 18 horas, que eu não sei quantas pessoas nós teremos. Se houver necessidade, a gente pode chegar mais cedo, não tem problema. Só que não podemos passar das 22 horas, né? E a consulta em psicanálise não é a consulta de um médico que chega, olha para a tua cara e faz a receita e manda tu embora. Então, tem que ter tempo para ouvir. Ela dura de cerca de 50 minutos a 1 hora. Por cada paciente. Portanto, se tem que ter umas 18, umas 19, 20 horas já tem um agendado e 21 horas. Tem 3 vagas para a próxima quinta-feira. Se houver necessidade, ele pode chegar um pouco mais cedo. Aqueles que podem vir de dia, seria bom você atender de dia. Mas aqueles que não puderem, deixar o horário da noite para aqueles que têm necessidade de trabalhar e, enfim, não tem tempo de dia para chegar até aqui. Pastor, estamos chegando ao final. O irmão pode dar as palavras, considerações finais. E tem um livro aqui, enquanto o pastor chega, que eu aconselharia os irmãos. O Poder da Palavra dos Pais. É de uma psicóloga lá de Itapiruna, Elizabeth Pimentel. Ela, nesse livro, ela desmistifica aquela questão da maldição hereditária, do ponto de vista espiritual, que alguém está pregando por aí. Ela disse que a maldição que existe é o poder da palavra dos pais, falando aos filhos coisas que vão marcar a vida dele, e ele vai introjectar aquilo que os pais falam sobre ele. Você nunca vai ser nada na vida, você vai ser isso, aquilo, outro, você só vai ser gari. Então, agora, até o gari tem que ter 2º grau, parece, né? Você vai ser só gari, você não vai ser nada na vida. Diz para a filha, você nunca vai dar nada que preste, você não vai arrumar um casamento direito, por isso, por aquilo, outro. Então, a pessoa introjecta isso tudo, e depois está dizendo por aí que é uma maldição espiritual hereditária, é a maldição da língua dos pais que não pesam aquilo que fala em relação aos filhos. Pastor.